Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós temos duas convidadas muito especiais. São nossas alunas recentes, vindas de transferência, conhecendo aqui o nosso Uniprocessos de Ser. E para isso nós temos aqui a Samara. Olá. E a Rose. Olá, bom dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui para falar um pouquinho dessa experiência, né? Que vocês já estiveram em outra instituição e agora estão aqui na nossa casa, convivendo com os nossos professores, com o nosso ambiente, com as nossas instalações. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi essa experiência de ser Uniprocessos. Então, assim, no primeiro semestre que a gente optou, nesse último ano, né, da faculdade, a gente tinha cogitado em janeiro de ir para lá. E aí a gente foi lá com a professora coordenadora Lorivânia, que foi essencial, ela orientou tudo, os passos, como seria para fazer essa transferência. E aí a gente ficou naquela, se ia ou não, né? Porque dá um pouco de medo, sim, né? Falar assim, nossa, porque aí começa, né? É uma outra fase que recomeça. Seria tudo novo, né? Então tinha que ser algo pensado e muito calculado. E aí agora no segundo semestre desse ano, que é o nosso último semestre, aí a gente decidiu de vez, mas nossa decisão foi fundamental, assim, baseado na recepção que ela teve no primeiro contato. Uhum. Que ela foi bem acolhedora, foi fundamental para a nossa adaptação lá nessa transferência. E aí, Rose, foi tudo tranquilo na questão do aproveitamento das matérias? Como que foi isso? Porque também é uma preocupação de quem vem transferido, né? Sim. Vou atrasar o curso, não vou atrasar, vai ter aproveitamento, não vai ter aproveitamento? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, que a nossa experiência possa servir para outros alunos que possam passar pelo mesmo processo. Desde o início foi tudo muito tranquilo. Uhum. Só que um diferencial que, assim, de imediato que eu notei foi o acolhimento, sim, o tempo de resposta, o acesso à coordenação, sim, o diálogo. Desde a secretaria, a coordenação, não teve nenhum tipo de ambiente onde nós não tivemos retorno rápido e onde nós não passamos por algum tipo de problema quanto a acesso direto à coordenação, sim, a conversar. Foi perguntado, né, o que a gente esperava, né, da Uniprocessos. E para mim foi assim, tudo muito positivo. Tanto que o ano que vem eu pretendo fazer outra graduação pela Uniprocesso. Ai, que maravilha! Incentivo. Eu não tenho, assim, palavras. Porque um diferencial para mim, e que eu acho muito importante, como eu estou vindo de outra instituição, justamente esse diálogo com a coordenação, com a reitoria, foi determinante para a minha mudança. Porque não tem diálogo, o aluno não tem voz, é tudo muito impositivo. Uhum. E na Uniprocessos, uma das observações que eu tenho não tive problema com nenhum dos professores. Que maravilha! Mas eu observei que se você tem alguma coisa para falar a respeito de qualquer, seja das instalações da faculdade, seja dos professores, nós temos essa porta aberta. Sim. E nós somos ouvidos. Sim. E nós temos retorno e resposta sobre isso. E eu venho de uma experiência onde isso não era viável. Entendi. Então, professor é algo que eu admiro muito, tem que ser muito respeitado. Mas nós, como alunos, também precisamos desse respeito. Claro. E eu não encontrei isso. Entendi. Na outra instituição. Não encontrei. Então, foi uma experiência tão diferente, um canal tão aberto,
A Lorivânia, que foi a pessoa que nos recepcionou, que nos atendeu desde o início, ela é muito simpática, ela é muito receptiva. Sim. Quando você chega na Secretaria da Coordenação, a recepção por parte de quem trabalha lá, eles estão sempre sorridentes, sempre prestativos para te atender, para conversar com você, para entender o que você precisa. É acalorada. É um diferencial que eu não encontrei onde eu estava. E tanto que a importância que eu acho disso é que, para te falar a verdade, eu estava desmotivada com o meu próprio curso. Pois é, e isso cheguei a acontece. duvidar da minha carreira no direito. Entendi. Porque o direito, ele é um curso que você vai debater muito na sua profissão. Com certeza. Você tem que ter um embate. Tem Não que ter existe embate. direito sem embate. Não. E como que eu saio de uma instituição que não permite o embate com os alunos? Entendi. Como que eu vou ser uma pessoa próspera, feliz na minha profissão, se eu sou tolhida dentro de uma instituição onde nós não temos voz? É verdade. E na Uniprocesso isso foi totalmente diferente. Nós passamos por uma experiência que teve uma atividade lá no auditório com o presidente da OAB, com alguns professores, e todos muito receptivos. E ao final nós tivemos acesso a eles. Sim. Para conversar, para tirar dúvidas, para tirar fotos. Então, assim, tudo é muito receptivo. Sim. Tudo. O diálogo com o professor, o acesso com o professor, quando as minhas demandas, eu enviava um e-mail para os professores. E a resposta é muito rápida. Todo mundo aqui é orientado, porque minha sala está aberta, todo mundo pode vir, né? Então, os coordenadores também agem assim, os Sim. professores também Sim. agem assim, em sala de aula, né? Porque a educação não é troca de informação. Exato. É como você disse, quer dizer, que advogados nós vamos formar se eles não podem se usar enquanto alunos, não podem entrar no embate Argumentar. respeitosamente, né? Exatamente. Mas sempre. argumentar, ser ouvido, dar sugestão, porque também faz parte da educação, porque uma coisa é o que nós estamos vendo aqui, outra coisa é o que vocês estão vivendo lá. Então tem que ter essa troca para a gente poder ter o melhor convívio possível, Sim. né? Não dá para atender tudo 100%, mas na vida também não dá, né? Então a gente vai se adequando, né? E na sala de aula, as aulas, os professores, como que foi isso? Vocês chegaram, foram também bem recepcionadas pelos colegas, pelos professores? A gente chegou um pouquinho atrasado, porque já tinha acontecido algumas coisas, mas eles abriram prazos para a gente, orientaram por quais canais a gente faria isso. Não faltou nenhum suporte. As aulas são bem dinâmicas, os professores, você vê que eles detêm de muito conhecimento, têm habilidade, né? A didática é boa. Então, assim, nada a reclamar. Que maravilha. Pelo contrário, só elogios. Que maravilha. E você vem fazer Você vai fazer o quê? Serviços jurídicos? Também. Mas eu pretendo fazer algumas outras também, que está na minha lista, mas inicialmente serviços jurídicos. Porque aí você consegue ter a dupla diplomação, né? Exato. Porque é mais uma matéria e você consegue fechar, que é importante, né? Ainda mais o direito notarial, que é muito importante. Não, e a faculdade, ela né, traz consigo isso, né? Que você faz uma e ganha duas. Então você sai com uma coisa mais abrangendo mais. E ainda tem o curso da UAB, né? Sim. Vocês não tiveram oportunidade. Os preços especiais agora, também que eles oferecem. As instalações da faculdade, assim, eu fiquei lisonjeada, porque eu ficava com essa insegurança, mas quando eu tive o primeiro contato, assim, meu coração já se abriu para fazer essa mudança. A Lorivânia é incrível. Incrível. Ela é muito competente, ela sabe o que faz. A nossa adaptação, o atendimento dela foi fundamental para essa adaptação, para fazer o aproveitamento das matérias. Porque tem aquilo que eu estava falando, né? Quando você faz uma transferência, a primeira, assim,
A primeira dúvida é, né, vou atrasar meu curso, não vou atrasar, Sim. como que será o aproveitamento, né, se vocês vão conseguir acompanhar, porque é diferente de qualquer forma, Ela né? foi uma peça primordial para que tudo acontecesse. E após isso, só alegria, né? A gente ficou calma, porque ela transmite essa calmaria, porque ela dá todo o suporte, ela não deixa desamparada, seja lá diretamente, né, pessoalmente na faculdade, seja pelo WhatsApp. Ela sempre dá um jeito de responder. Eu não senti o contrário disso. Vocês são do turno matutino ou noturno? Noturno. Noturno, né? Eu senti Maravilha. também um diferencial. Eu até comentei com a professora Olívia, né, da prática penal. Sim, maravilhosa também. Isso. É muito comum cursar nas práticas, você fazer apenas as peças que de fato são voltadas para a OAB, né? Uhum. E eu me surpreendi porque teve peças que não caem na OAB. E nós aprendemos essas peças como Não cai na denúncia. OAB, mas cai na vida, né? Exato. Aí está o diferencial. Aham. Que no caso, uma denúncia, sentença. E eu até perguntei, eu fiz esse comentário com ela. Ela falou assim, mas nós não estamos aqui para te preparar apenas para a OAB. Depois da OAB, você tem uma carreira e você tem que saber pra esses vida, passos. Para a vida. Então, isso assim, também foi assim, de excelência para mim. Os professores, eles detêm o conhecimento, de fato. É uma linguagem leve, clara, sucinta, que você sai de fato preparado, sabe? Aprende também, né? Eu sou apaixonada pelo tributário e apaixonada pela professora de Direito Tributário. Maria Cristina. Nossa. Ela é Ela é sem maravilhosa. palavras As também. aulas dela são muito dinâmicas, Sim. sabe? Então, assim, não fica aquele ambiente cansativo. Você tem prazer de assistir a aula do início ao fim, Sim. porque a descontração, e ela vai te ensinando, vai criando umas musiquinhas, sabe? Para te ensinar. Assim, é perfeito. Não, e a aula dela é online, mas parece que você está numa sala de Exato. aula. É muito dinâmica. Esse também é um diferencial daqui do Uniprocessos. As aulas, porque como nós temos nota máxima, a gente pode ter uma porcentagem de aulas remotas. A gente Sim. fala remota porque é o próprio professor Sim. que grava a aula, Uhum. o próprio professor Sim. que Não. atende o aluno. Mas né? parece que você está ali, frente a frente, pessoalmente com ela. Porque é muito dinâmica, ela faz estratégias de memorização para você pegar. Eu confesso que tributário não era uma área que eu tinha muita afinidade, mas depois que eu conheci ela, mudou completamente minha percepção. É tanto que eu pensava em fazer em penal e mudei para tributário. A Minha segunda segunda fase, fase. né? E profissionalmente agora, pelos próximos anos, vai ser uma área dentro da advocacia bastante Quente. promissora, Uhum. porque Sim, com a reforma tributária agora, quem souber exato. Sim. sai na frente. E aí eu tô falando de tudo, né, gente? Porque tá bem confuso. Tá. Então muita gente muita vai gente precisar de desorientada. assessoria, É. né? Assessoria jurídica e também com as questões de demanda Sim. mesmo jurídica, né? E as pessoas estão ainda perdidas, né? Porque nem todo mundo detém desse conhecimento. Então, a gente precisa de profissionais, assim como ela, né? Que ela é do tributário, justamente para passar essas orientações, que tem vários outros profissionais que não sabem, né? Pois é, então, por isso que agora que vocês terminaram o curso, essa é uma área boa Sim. para seguir, né? Sim. Na advocacia e em tudo, Com né? certeza, depois da Maria Cristina, de ter conhecido ela, sem dúvidas. E tributários são, se não me engano, 6 questões, né? Isso. Na prova da OAB. E estatuto Sim. e ética também tem Sim, 8 8 de questões. ética. E ela dá também a parte Ela dá na ética OAB. também. A revisão vai ser sensacional com ela, né? No sábado antes da prova. Com certeza, não podemos perder. Porque vocês só têm aula online, né? Sim. Com ela. Aí vocês vão ter a oportunidade Mas não de parece estar. ser.
Mas vocês vão ter a oportunidade de estar. A gente foi em uma palestra com ela lá no auditório, foi muito dinâmica, tinha uns visitantes de fora. Sim, com a professora Flávia Bahia. Foi maravilhoso. Eu estava foi lá muito bom. junto com o presidente. Foi, e depois a gente ainda conseguiu, depois da palestra, conversar com eles, foi muito legal. Muito legal. Sempre que tem esses eventos, a gente gosta de participar. Mas é muito importante, porque aprende, né, muito. Sim. Aprende, troca de experiência, sim, né? E a gente nem sempre tem muito nós temos esse processo. acesso pós-palestra. Foi um diferencial também que eu achei incrível. Em nenhum momento nós fomos barrados para chegar até eles, para conversar, para tirar dúvidas, para tirar fotos. Porque são pessoas que nós admiramos. Sim. E o que eu sempre percebi em palestras, acabou a palestra, saem por ali, nós não temos acesso, não tem um diálogo. Então, isso é um diferencial, assim, tremendo. Queria também pontuar mais 2 experiências, na verdade, mais 3 experiências que nós tivemos muito boa. Uma foi, nós participamos de uma simulação de tribunal de júri. Sim. A sala é um verdadeiro tribunal de júri. Verdade. É de fato. O ambiente é preparado para se sentir ali. Para isso, exatamente. É como se você tivesse, de fato, na atuando vida real. Na vida real. E outra coisa assim, interessante é que todos os alunos, sem exceção, todos foram pontuados. Quem estava exercendo algum tipo de atividade diretamente no tribunal e quem estava assistindo. Porque no momento que você vai assistindo, aí você já tem que fazer uma resenha sobre tudo que você está ouvindo e aprendendo, e dali você já sai com uma pontuação. É um incentivo muito, muito importante para o aluno. Uhum. A experiência que nós tivemos da ação social lá na Casa Azul. Maravilhosa. Maravilhoso. Já então, tem você mais ter um de 15 anos com a que população, você poder atender, você poder servir a população. Nossa, foi. Foi outra experiência também sensacional. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu nunca tinha passado por essa experiência e não imaginava que uma universidade faria esse tipo de coisa. E lá deu para perceber quantas e quantas pessoas necessitam de programas assim. Quando a gente está fora disso, a gente não tem essa noção que tem tantas pessoas necessitadas que precisam de agregar mais conhecimento, de ajudas ali, né? Com comida e etc. Nós temos o selo de responsabilidade social, né? Esse é um pilar muito importante no Uniprocessos. Inclusive, nós temos uma coordenadora que trabalha para a responsabilidade social. Ela fica disponível para as questões de extensão, né? E para a responsabilidade social, porque nós temos com a Casa Azul, nós temos o projeto Vestibular Cidadão, em que os alunos de baixa renda vêm assistir aula de preparatório para o Enem. Acontece aqui à tarde, aqui na Asa Sul. Nossa. Né? Agora acabou, mas o ano que vem começa tudo de novo, porque eles ficam aqui de fevereiro, março, mais ou menos, até novembro, que normalmente é novembro o Enem, né? Tudo isso gratuito, né? Gratuito. Olha só que legal. Uma parceria que a gente tem. Porque infelizmente nem todo mundo tem acesso, né? Por mais que hoje a internet esteja aí para facilitar, ainda é difícil para muitas pessoas. Muito, muito difícil. Então mas nós temos vários programas aqui, porque realmente é muito importante. Se nós somos uma instituição de ensino, a gente tem que dividir, né? A gente tem que dividir para multiplicar. Aí daí você vê o diferencial, né? Você vê o diferencial, porque a partir do momento que você tem um atendimento humanitário com a população, principalmente de baixa renda, né, que são pouco assistidos. Sim. Então, quando tem uma instituição que acolhe, você também se torna também uma pessoa muito mais acolhedora. Então, é você colocar na prática o que, de fato, o ensino tem que trazer para a vida da pessoa, para a vida do aluno. É isso que você tem que levar pós-graduação. Você sair com essa sensação de que você saiu dali, mas você também tem uma ação social.
eu não sei se é permitido, mas eu gosto muito e quero, inclusive, me tornar voluntária nesse tipo de ações. É muito interessante. Sim, no final eu te eu passo gostei, o telefone da sim, professora Silvana, que ela que eu é gostei muito responsável. mesmo. Tem alguns egressos que continuam participando das ações, porque tem aquela ação pontual, uma vez por semestre, em que a gente junta todo mundo, mas existem várias ações durante o semestre, tá? Uma outra experiência também que eu achei muito gratificante em determinado momento de aula, nós recebemos uma pessoa que estava em estado de vulnerabilidade para ser atendida pelo NPJ. Sim. Antes que ela entrasse em sala de aula, nós fomos orientados como acolher este tipo de pessoa, como ouvir, como não deixar a pessoa se sentir constrangida nesse ambiente. E ali, ela, com essa preparação antes, que foi uma conversa de 5 minutos, acredito eu, com os alunos. Foi. Quando essa mulher chegou em estado de vulnerabilidade, ela se sentiu totalmente à vontade. E ela falou tudo o que ela estava sentindo. E ali nós começamos a pensar dentro do direito uma forma de ajudá-la, quais as linhas que nós poderíamos fazer para ajudá-la nessa situação. E nós percebemos que ela saiu de lá muito satisfeita. E nós nos sentimos muito importantes. Porque é aquela realidade de fato, como o direito, assim, de fato, você colocando na prática aquilo que você vai viver quando você estiver devidamente habilitado na OAB. Então, assim, são experiências, assim, excelentes. Existe quando a gente fala do TCC, sim, por exemplo, já dá aquela coisa, gente, quantas vezes eu vou ter que passar por esse processo para me conseguir ser aprovada? O professor Jonas, ele é magnífico. Ele orienta muito bem. E todo o material disponibilizado no canal, ele te dá exatamente o direcionamento e a margem de erro é muito pequena. Então, você já prepara tudo, sabe? As devolutivas são poucas porque é tudo muito esclarecedor. E ele é muito educado. E conforme eu falei, o tempo de resposta, o tempo de retorno, gente... Os professores de modo geral, né? E na experiência que ela falou do NPJ, do atendimento que a gente fez, foi engraçado porque todo mundo ficou tímido de início, né? Uhum. Mas aí depois todo mundo se empenhou a orientar, né? A assistir, e ficou tudo bem. E ela saiu de lá, aparentemente, super contente com os atendimentos. Que maravilha, né? Esse é um diferencial realmente do Uniprocesso, essa visão do outro, tanto Sim. o outro aluno, tanto o outro professor, funcionário, a comunidade do Distrito Federal, né? Essa semana nós também recebemos um título do NAF, que nós temos o Núcleo de Apoio Financeiro do curso de Ciências Contábeis, né? Então, nós somos a segunda instituição que mais atendeu a população do Distrito Federal. E olha que nós não chegamos nem perto das maiores, mas nós recebemos o prêmio NAF Prata e recebemos também o prêmio de mérito Rubi pelo atendimento às mulheres em vulnerabilidade social. Pelo NAF, para ajudar, né, no empreendedorismo feminino, né, para quem está começando também. A gente tem essa frente, como eu disse, a nossa preocupação é muito grande nessa área social, de responsabilidade social. Né? E essa área de vulnerabilidade da mulher é uma área que está necessitando muito, né? Porque está cada dia pior. Menina, e precário as situações, a gente vê coisas horríveis aí. Porque o pessoal acha que a gente é propriedade, né? Aí quando a gente fala de feminismo, o povo acha que a gente é contra, não é isso. Não é. O feminismo não é o contrário do machismo, né? O feminismo, simplesmente, nós lutamos pela igualdade de oportunidades. Somos diferentes, mas nas oportunidades temos que ser igual. Inclusive, há muitos... Bom, o processo tem 34 anos, né? Vai fazer o ano que vem 35 anos. E sempre estudando, a maioria eram mulheres. Nas aprovações de concurso, são mulheres.
Mas, por exemplo, na área jurídica, quando a gente vai para um órgão que é político, STJ, STF, tem uma mulher no STF. Exato. E poucas no Mulher, STJ. Mas não é porque tem menos mulheres. Todos, juiz, promotor... Tem muita mulher. Tem mais mulheres. Isso, mais tem mulheres. Mais mulheres, né? Enfim, esse aí é outro podcast. Lá no aniversário da Uniprocesso de 34 anos, nós estávamos lá no evento. Deu certinho para a gente participar. Sim, exatamente, 34 anos, dia 9 de setembro. Foi prestigiar. dada a primeira aula pelo professor Jaci, meu pai, que não está mais aqui presente fisicamente, mas está aí no coração de todo mundo. E a primeira aula foi dada para 3 alunos. Olha só. 2 eram amigos, então só tinha um, né? E nós não desistimos e mantivemos no propósito firme, sabendo aquilo que a gente queria, que era ajudar cada vez mais e mais pessoas. Estão atendendo muito bem. O processo de transferência é muito rápido. Isso também é fundamental, porque você ficar esperando muito tempo nessa transferência, perdendo aulas, perdendo conteúdo, só que mesmo depois, mesmo que você chegue assim no meio de um início já de um curso, você tem todo o suporte para o retroativo. Uhum. Você tem todo esse suporte, então você se adapta muito rápido, entrega tudo muito rápido, com todo o suporte que nos é oferecido. Então é algo assim muito bom. Eu percebi em transferências de outros lugares que eu tinha, o aluno perdeu prova, perdeu trabalho, perdeu. Lá não. Lá não existe isso. Uhum. Então, te dá a oportunidade de você pegar o retroativo, você tem um suporte para isso e você tem a entrega que é fundamental. Que maravilha. Fundamental. Não, e quando houve esse convite para participar, eu de cara aceitei, porque, tipo assim, é muito fácil falar de lá, porque foi uma experiência... Vocês estão falando de lá, mas é aqui, né? Da Uniprocesso. Que é outro campus. Exatamente, que nós estamos falando, porque nós somos do campus de Águas Claras, né? Mas falar da Uniprocesso, a gente logo aceitou, porque... Pela experiência mesmo, Fática, que a gente teve, que foi boa. Muito obrigada. Então, seria muito fácil vir aqui. E era uma vontade nossa de externar isso, né? Porque a gente foi muito acolhida, muito bem recepcionada. E a gente até enviou um e-mail também falando da coordenadora e tal. Mas que bom que a gente recebeu esse convite para estar aqui. Que maravilha, muito obrigada, gente, muito obrigada. Nosso tempo está acabando, a gente vai falando, né, tão bom, né, porque a gente fala de coisas boas. E a gente até esquece que está num podcast, parece que a gente está batendo um papo. Falar de coisas boas sempre é mais fácil. Não é? Mais fácil, mais leve, sai bem, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês, tá? Sim. E deixar aqui registrado, gravado, filmado, que agora aqui é a casa de vocês, que as portas, as janelas, os nossos braços, os nossos abraços estarão sempre abertos para vocês, tá? Tem a oportunidade da segunda graduação, tem as pós-graduações, tem os preparatórios para concurso, porque o que a gente quer é que todos os nossos alunos, todos os nossos egressos possam ter escolha. Possam realmente, porque tem gente que não tem escolha, só pode ir para um caminho. Que vocês tenham escolha, possam escolher o caminho que vocês querem seguir. Com certeza, certo? Obrigada. Muito obrigada. Mas é muito difícil chegar na Uniprocesso e não querer continuar. Então continue. Verdade. E os trabalhos também de responsabilidade social, vocês também podem, serão sempre bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Se você gostou, dê um like. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.